Desde os tempos mais primórdios, o homem é obcecado por uma pergunta: quem ganharia em uma luta? Por algum motivo, precisamos saber quem sairia vitorioso. Goku ou Superman? O Sonic ou o Mario? A Hello Kitty ou o Predador? Bem, hoje vamos satisfazer nossos instintos mais básicos e admirar algumas das batalhas mais difíceis da natureza. Prepare-se para algumas batalhas épicas entre animais que foram filmadas. Luta de ursos pardos. O que é ainda mais assustador do que ver um urso pardo malvado e feroz atravessar o seu caminho? Vamos lá. A resposta é obviamente ver 2 ursos pardos ferozes atravessarem seu caminho. Uau! Esses ursos temíveis foram filmados lutando por diversão no Orphan Wildlife Center, em Nova York, no que os funcionários do parque chamavam de Alegria de Primavera. Os 2 ursos siríacos fêmeas, chamados Jenny e Amy, têm cerca de 15 anos, o que é considerado meia-idade para um urso pardo normal. As duas ficaram empatadas na maior parte da luta. Em um momento, um urso prende o outro e não há muito que eles possam fazer, já que esses peludos ferozes podem pesar até 227 quilos quando acumulam gordura para a temporada de inverno. O urso de baixo tenta se libertar, mas o de cima continua pressionando, até que em um momento perde o controle e ambos acabam em pé novamente. Depois de se recompor, ocorre uma curta perseguição e os 2 ursos voltam a golpear furiosamente um ao outro. Eventualmente, os 2 se mordem e acabam presos na mandíbula um do outro, antes de darem uma trégua e descansarem um pouco. Embora a luta continue depois disso, dá pra perceber que essas meninas estão cansadas de lutar contra a mega massa uma da outra. E uma hora uma delas sai correndo. Eu não posso culpar ela não, fiquei cansado só de assistir. Briga de répteis. Eu já disse antes que fiquei com tanta fome que comeria um cavalo, mas e um jacaré? Certamente não conseguiria, mas e a piton birmanesa? Bem, considerando que as mandíbulas de uma piton birmanesa podem abrir em um ângulo absurdo de 180 graus, pode até ser possível. As pitons birmanesas são uma espécie invasora no sul da Flórida, e essa está tentando a sorte contra um jacaré. Com quase 454 quilos e 3 a 4 metros de comprimento em média, você pensaria que o jacaré seria um adversário difícil, mas a piton birmanesa de 90 quilos pode crescer até 7 metros. Isso é mais do que o dobro do comprimento da maioria dos jacarés, o que significa que há muita piton para apertar um jacaré, literalmente. Você pode ver isso aqui, enquanto a cobra malvada envolve o pobre lagarto e começa a apertá-lo até que ele fique sem vida. As pitons birmanesas conseguem exercer cerca de 6 psi de pressão por polegada quadrada, embora quanto maior a cobra, mais pressão ela pode exercer. Com isso a seu favor, elas enrolam seus corpos em torno de sua presa e apertam até que ela sufoque. E parece que a piton era forte demais para esse infeliz jacaré brigar. Depois disso, vem o desfecho infeliz. Ah, Deus, que horror! E eu que pensava que o difícil era colocar 2 cachorros quentes na boca ao mesmo tempo. Mas sabe uma coisa que é bem fácil de fazer? Se inscrever no Fala Sério. Então, não se esquece de clicar nos botões de curtir e se inscrever ali embaixo. Ah, e nos diga quem você acha que venceria na luta entre Hello Kitty e Predador nos comentários. É para uma pesquisa, juro. Certo, quais são os nossos próximos competidores? Festa na piscina.
Senhoras e senhores, preparem-se porque é hora do evento principal. Preparem seus lanches e façam suas apostas. Quem venceria numa luta entre um leão e um crocodilo? Ambas as criaturas são predadores de ponta, o que significa que estão no topo de suas respectivas cadeias alimentares. Isso os torna alguns dos seres mais ferozes que conhecemos, então quem sabe como as coisas vão acontecer quando eles se enfrentarem. Essas imagens foram capturadas no Parque Nacional Samburu, no Quênia. Por alguma razão, este leão curioso não pôde resistir em cutucar um crocodilo sonolento, que claramente não gostou de ser acordado. Apesar de obviamente estarem errados, 2 membros do bando de leões aparecem para defendê-lo, e as coisas ficam feias. Por alguma razão, no entanto, o leão simplesmente não deixa o crocodilo em paz. Ele até verifica se seus amigos ainda estão ali para ajudar. Nesse ponto, é uma luta completa de 3 contra 1, onde os leões continuam atacando a cauda. O crocodilo, em certo momento, consegue sacudir os leões e estes finalmente desistem e vão embora. Espero que o pobre crocodilo tenha conseguido dormir um pouco depois disso. Eu odeio quando eu tô dormindo e sou acordado por leões. Disputa de hipopótamos. Pode ser que os hipopótamos pareçam fofos, bobos e inofensivos, mas não se deixe enganar. Essas criaturas robustas são mortais. Hipopótamos na África são responsáveis pela morte de mais de 3.000 pessoas por ano, 6 vezes mais do que leões, crocodilos e elefantes juntos. Não acredita em mim? Apenas assista a briga entre esses dois, então. Esses hipopótamos são machos e parecem estar lutando por território no Lago Kariba, no sul do Zimbábue. Os hipopótamos africanos, como estes, podem chegar a pesar mais de 4 toneladas. Isso é mais que o dobro do peso médio de um carro, e estima-se que seja metade do peso de um T-Rex. Além disso, essas presas gigantes podem crescer mais de 45 centímetros de comprimento. Não é de se admirar que sejam tão perigosos. O conflito começou durante o dia, quando o hipopótamo maior avistou o menor em um poço d'água pelo qual ele claramente assumiu ter direitos. Depois de uma curta espera, o duelo começa a ficar feio bem rápido. O hipopótamo maior claramente tem a vantagem e bate no menor como se fosse um brinquedo. A briga continuou até tarde da noite, quando o menor hipopótamo decidiu recuar. No dia seguinte, o cinegrafista voltou ao local e encontrou o hipopótamo menor sem vida na água. Dizem que a África não é um lugar para os fracos de coração. Caramba, eu vou lembrar de reservar minhas próximas férias de verão em algum lugar menos horripilante. Quebra-pescoço. Se você já esteve em um carro que freou de maneira muito brusca, pode ter experimentado a dor desconfortável no pescoço, conhecida como chicote cervical. Bem, se foi o caso, apenas seja grato por não ser uma girafa. Imagina o quanto isso deve doer. Embora essa luta de pescoços, registrada no Parque Nacional em Saipan, em Botsuana, possa parecer brutal, é aparentemente uma luta de treinamento entre 2 girafas macho. Essas lutas de treinamento ocorrem às vezes por causa de possíveis companheiras, mas na maioria das vezes determinam a hierarquia dos líderes das girafas em um rebanho. Esses animais raramente se aproveitam dos membros menores, preferindo lutar contra outros líderes de tamanhos iguais. Quem é que sabia que girafa tinha líder? Embora a força exata da pescoçada de uma girafa seja desconhecida, seus pescoços geralmente têm cerca de 1,80 m. Esses machos aparentemente são capazes de balançar seus pescoços longos, que pesam cerca de 272 kg, inteiramente em menos de 1 segundo. Imagine ser chicoteado com algo tão alto quanto uma pessoa e mais de 4 vezes mais pesado e você vai ter uma ideia. Para amenizar o dano a si próprias, as girafas têm crânios grossos para proteger contra concussões. E elas também
também tem pequenas saliências semelhantes a chifres, chamadas de ossicones, sabe? Para ajudar caso o pedaço de carne de 272 quilos que está vindo na sua direção não seja suficiente. Felizmente, essas duas girafas desistiram antes de acabar com dor no pescoço e com uma postura tão ruim quanto a minha. Fome pintada. Como você se sente quando quer um lanche e simplesmente não tem nada para comer? Apesar de ser um homem adulto, eu costumo fazer birra mesmo. Mas felizmente, pra senhora fala sério, eu não sou uma onça pintada. Esse vídeo assustador foi registrado no Criadouro Onça Pintada, um parque de reprodução no Brasil. O parque resgata animais que estão sendo traficados ilegalmente e tenta readaptá-los à vida selvagem, o que é um objetivo nobre, já que atualmente se acredita que menos de 10 mil onças pintadas vivam na natureza no Brasil. Apesar de que, se esses felinos continuarem se batendo assim, eu acho que podemos acabar com 2 a menos em cativeiro. Embora possa parecer que nesse vídeo temos duas inimigas amargas colocadas uma contra a outra em uma jaula para brigar, a cinegrafista Goska Zdjechowska nos disse que essas onças pintadas estão simplesmente experimentando um sentimento muito comum, a irritação pré-almoço. E aqui estão elas logo após terem sido alimentadas. Olha só, o almoço realmente cura todas as feridas. Ainda assim, considerando que onças pintadas adultas podem pesar até 95 quilos e crescerem mais de 2 metros de comprimento, eu odiaria ser o garçom se a comida delas estivesse demorando. Abocanhado. Imagina só, você tá caminhando com seus amigos quando de repente algo com força na mandíbula suficiente para esmagar ossos crava os dentes no seu rosto. O que você faz? Bem, esse pobre elefante descobriu da pior maneira. Oh, look. Look. Au! Isso é um crocodilo enorme mordendo a tromba do elefante. Como ambos os animais vivem na África e gostam de poças d'água, não é incomum que crocodilos se escondam na água e tentem arrastar um elefante menor como este. O elefante aterrorizado grita, pisa e se agita, enquanto seu bando estupefato assiste horrorizado. Eventualmente, eles se lembram de que são elefantes e correm para o resgate do seu amigo. Considerando que um único elefante africano pode pesar mais de 8 vezes o que um crocodilo solitário pesa, e há vários elefantes correndo em direção ao crocodilo, foi inteligente soltar o elefante. Não sei o que aquele réptil pensou que ia conseguir ali, mas teve sorte de não virar uma panqueca. Força ou quantidade? Se você estivesse lutando pela sua vida, você ia preferir ter pura força ao seu lado ou muitos aliados? Ou seja, você se juntaria a um urso pardo adulto ou a uma matilha de lobos? É uma escolha difícil, né? Bem, vamos assistir a esse vídeo intenso, gravado em Yellowstone para descobrir. A situação começa quando um urso pardo faminto aparece para reivindicar uma carcaça de alce, uma refeição que foi arduamente conquistada por uma matilha de lobos há pouco tempo. Agora, apenas um lobo caminha de um lado para o outro. Não há como eles enfrentarem esse cara grandão. Ele faz um esforço aqui, mas rapidamente recua. Não é uma má escolha, considerando que em seu ápice, esses ursos podem pesar até 8 vezes mais que um único lobo adulto. Então outro lobo aparece, e mais um, e ainda mais, até que o urso fique completamente cercado. No total, 14 lobos aparecem, o que certamente seria intimidador para mim. Então pause o vídeo e responda agora. Quem você acha que vai vencer esse impasse? Me conta nos comentários qual é a sua aposta.
Depois que o reforço chega, os lobos fazem tudo o que podem para assustar o urso ou fazê-lo atacá-los. O que eles querem é atrair o urso para longe da sua presa para que alguns de seus companheiros possam entrar sorrateiramente e roubar a carcaça. Nessa situação é mais vantajoso estar na defensiva. O urso, no entanto, não é burro e se mantém firme. Apesar de ter números a seu favor, um ataque total ainda é muito perigoso e os lobos eventualmente saem de cena. Embora os dois lados pareçam assustadores, na realidade a maioria dos animais sempre escolhe a fuga em vez da luta. Nós humanos tivemos que evoluir um gene idiota especial antes que alguns de nós começassem a preferir lutar. Canguru nervoso. Se eu for honesto, acho que os cangurus são os animais que eu mais tenho medo. Ah, você tá rindo, né? Cara, olha como eles podem ficar musculosos. Esse cara aí tem uma postura de não mexe comigo. Deixando de lado meus próprios medos por marsupiais, eu tô curioso pra saber como seria uma briga entre essas feras. Bora assistir? Nossa, é bem selvagem ver eles apoiarem todo o peso do corpo nas caudas desse jeito enquanto chutam. Esse apoio garante que eles próprios não sejam lançados para trás enquanto atacam e possam continuar chutando até que seu oponente eventualmente ceda. Falando nisso, cada um desses chutes é capaz de entregar uma força esmagadora de 344 quilos. E eles estão dando um showzaço pro baixinho ali no fundo, né? Essas imagens foram capturadas no Warrumbungle National Park, que tem um nome maravilhosamente australiano e fica no estado de New South Wales. De acordo com o cinegrafista, esses machos, chamados de bucks, estavam lutando por território, o que não é uma coisa incomum de se ver. Olha essas pernas voando. Mas depois da briga, os cangurus se acalmaram e deram uma deitadinha juntos. Tá tudo certo, são só amigos descarregando um pouquinho do estresse. Comedor de cobra. Quando você pensa nos animais mais durões que existem, aposto que você imagina muitos dos bichos que a gente viu até agora. Leões, crocodilos, lobos. Bem, eu gostaria de apresentar o mangusto como uma bola de pelos incrivelmente assustadora. Essas criaturas podem ser pequenas, mas são ferozes. Você tem que ser assim quando parte da sua principal fonte de alimentos são as cobras. Não tá acreditando em mim? Confere essa filmagem de Himachal Pradesh, na Índia. Essa grande cobra está cuidando da vida dela quando é subitamente emboscada pelo esperto mangusto. Agora, você pode pensar que isso é bastante imprudente da parte do mangusto, mas eles desenvolveram uma agilidade incrível e uma força de mordida poderosa para rivalizar até mesmo com as cobras de crânio mais resistente, e alguns gêneros da espécie são especialmente adaptados para caçar até mesmo cobras venenosas. Eles possuem uma glicoproteína que se liga a proteínas no veneno de cobra, o que o torna inofensivo para eles. Mas a cobra reage rapidamente, tentando morder e enrolar o mangusto. Depois, sem muito esforço, o mangusto ataca o pescoço e põe um fim rapidamente na sua presa. Bem louco como aquela cobra estava tranquila e se transformou em alimento em 10 segundos. De repente surge um novo desafiante. Aquele corvo dissimulado que estava observando da lateral decidiu que quer experimentar aquela cobra também. Mas esse corvo não é páreo para a agilidade do mangusto, e ele foge com a sua refeição. Mas cara, será que o tal do mangusto não consegue ter um descanso? Já é difícil demais caçar cobra. Dentes e chifres. Leões e búfalos africanos têm uma relação bastante icônica. É difícil pensar em inimigos mais clássicos no reino animal. Dito isso, essa dinâmica não é tão unilateral quanto você pode pensar. Esse confronto tenso foi filmado no Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia. A luta começou quando um bando de búfalos encontrou uma matilha de leões à espreita. Para os búfalos é importante intimidar os leões e enviar uma mensagem desde o início. Caso contrário, os leões poderiam persegui-los por horas enquanto tentam escolher um deles.
E então começa uma tensa disputa, com cada lado testando o outro com falsas investidas. Embora os leões sejam certamente intimidadores, tenha em mente que esses búfalos podem pesar mais de 816 quilos, correr a 48 km por hora e são 4 vezes mais fortes que um boi. Além disso, esse rebanho tem cerca de 500 búfalos. Isso explica o quão apreensivos os leões estão, recuando rápido sempre que tentam atacar um dos búfalos. Um búfalo corajoso aqui tenta afugentar 2 leões, mas por enquanto eles ainda não estão recuando. Os búfalos não se sentem seguros virando as costas, mas os leões não se sentem seguros atacando. Meu Deus, a tensão tá me matando. Os búfalos ficam mais agressivos e no final os leões recuam sem abocanhar nenhum deles. E os vencedores são os búfalos nesse ringue de hoje. Presas mortais. O que acontece se você pegar a luta do crocodilo contra a Piton e diminuir muito, mas muito mesmo? Bem, você acaba com uma briga pequena, mas ainda épica, como a luta que aconteceu entre este lagarto e esta cobra. Assim, encontramos pela primeira vez nossos combatentes nas selvas de Santa Cruz, em Trinidad e Tobago. Eles pareciam estar bastante empatados, isso é, até a cobra começar a se contorcer. You serious? Huh? Snake and no weta bite. A cobra tenta desesperadamente se enrolar e morder o lagarto, mas as mandíbulas duras dele não cedem. A cobra em certo momento morde seu agressor e os dois entram em uma luta feia, girando no chão. No action. Eventualmente, as mordidas e os movimentos violentos da cobra provam ser o bastante, e o pequeno lagarto finalmente a solta. Crianças, um conselho: se estiver sofrendo bullying na escola, avise um adulto. Morder o seu agressor e começar a girar no chão de maneira selvagem não funciona, a não ser que você seja uma cobra, o que eu acredito que não seja o caso. Torneio dos maiores predadores. É para isso que estamos aqui, a competição final entre os principais predadores. Quem você acha que ganharia uma luta entre um lobo feroz, um leão sedento de sangue e um grande e malvado urso negro? Que comece a luta! E começamos com uma luta absolutamente brutal. O leão e o lobo estão indo impiedosamente para cima do urso, que se defende com seu movimento que é marca registrada, a manobra do rechonchudo, até que o urso se liberta e vai de igual para igual com o lobo assustador. O urso brevemente se esquiva atrás de uma árvore para evitar o ataque do lobo. De repente, o parceiro de equipe do urso entra na briga, um cão, mais especificamente um raro cão cantor da Nova Guiné. Mas a briga é demais para ele e ele se afasta. O urso demonstra algumas incríveis habilidades de jiu-jitsu e prende o lobo. Ok, talvez essa luta seja mais uma brincadeira fofa do que um assassinato. Não gostou, me processa. É legal ver os animais se divertindo. Essas imagens foram gravadas no Centro de Preservação Animal Single Vision na Flórida, que busca proteger os animais e educar o público sobre seus esforços. Todos os animais se conhecem e nunca se machucaram seriamente. Bom, só consigo imaginar o quanto de caquinha o funcionário tem que limpar no fim do dia, e eu não queria ser ele. Ufa, como você tá se sentindo depois de tudo isso? Cheio de testosterona? Se coçando pra lutar? Bom, que tal liberar essa energia extra de maneira positiva, curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. E não se esqueça de contar nos comentários qual briga você achou mais emocionante. Obrigado por assistir e até a próxima!